Vivemos em um tempo em que ter se tornou mais importante do que ser. E por isso nós geralmente queremos ter riquezas, queremos ter poder, queremos ter mais bens materiais, queremos ter fama, queremos ostentar o que nós temos. Mas algumas perguntas nós precisamos responder nessa noite. Afinal de contas, existe alguma coisa de errado em ambicionar essas coisas? Será que toda pessoa vencedora, ela tem que ser ambiciosa? E na família? O que a ambição pode causar no relacionamento familiar? Será que a ambição combina com o cartão de crédito? Será que a ambição pode levar um pai de família a uma situação desconfortável? Tem mais. Afinal de contas, o que é ambição? Será que existe uma ambição boa e uma ambição má? Hoje nós vamos responder algumas perguntas como essas, deste assunto tão importante dos nossos dias. E para responder essas perguntas está conosco, mais uma vez, o professor Egivanildo Tavares. Estamos começando o programa A Bíblia e a Família. E você está convidado a estar conosco durante toda essa programação e aprender um pouco sobre esse fenômeno que certamente tem causado muito problema na vida de muita gente. Professor Egivanildo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa A Bíblia e a Família. Muito obrigado, caríssimo Ronaldo Costa. Para mim é um prazer estarmos juntos para podermos compartilhar daquilo que o Senhor tem nos doado com a sua graça maravilhosa, e a Bíblia certamente ela tem para nós uma direção e um conceito sobre ambição. Eu acredito que todos nós estamos curiosos para entender que tipo de ambição estamos cultivando na vida e o que a ambição pode promover dentro de uma família. E eu acho que nós podemos expor alguns textos que nos dão um referencial da ambição na prática, o que ela pode gerar. Graças a Deus. Então, o que é que a Bíblia diz sobre ambição? O tema está muito bom, os perigos da ambição na família. Você está convidado a ficar conosco, como eu disse antes, até o final dessa programação, mas não apenas isso. Nós vamos agora ouvir uma música e você vai compartilhar o link dessa live, o link desse programa com os seus familiares, com os seus amigos. Chama os teus filhos, chama a tua esposa, chama o teu marido e vamos juntos aprender sobre ambição dentro daquilo que a palavra de Deus nos expõe. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltaremos em nome do Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Olá, estamos de volta com a programação A Bíblia e a Família. Deixa eu me apresentar, porque eu apresentei o nosso convidado, mas não me apresentei. Eu sou o evangelista Ronaldo Costa e é um prazer poder estar aqui cooperando com esse programa que tem trazido muita edificação para a igreja e para todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você já sabe, já está por dentro do tema dessa programação. Deixa eu ver aqui no meu equipamento. Os perigos da ambição na família. Eu pergunto, você tem algum tipo de ambição? Talvez você não saiba nem o que significa ambição. Então, o professor Givanildo está aqui para nos ajudar. Professor Givanildo, vamos começar conceituando ambição. O que é ambição? O que é ambição? Vou citar uma frase que eu acho que a maioria dos meus alunos já ouviram, pelo menos em cada disciplina que eu inicio. Uma frase de Voltaire, iluminista, que disse assim: quer conversar comigo? Defina-me os seus termos. Então, a definição de termos ela é muito importante, que ela nos ajuda a se aproximar dos conceitos e a definir aquilo que estamos tratando. Então, o nosso objeto hoje de diálogo aqui será sobre a ambição e os perigos da ambição na família. O que é ambição? A palavra ambição, ela vem do latim, na sua origem etimológica, ambitio, de ambire, que significa circundar ou caminhar em volta. E por que essa palavra tem esse significado de circundar, caminhar em volta? Essa palavra, ela mostra uma intenção das pessoas que estavam em busca de alguma coisa e seguiu seu destino nas estradas. Ela depois foi retomada no período romano para indicar o processo dos políticos que iam em busca de votos para chegar ao Senado. Então ele, em volta das pessoas, tem a multidão, ele chega, circula a pessoa para tentar convencê-la do seu interesse para que ele possa chegar numa cadeira no Senado. Então, você sabe quando uma pessoa está em busca de outra coisa, ela vai, parte na pessoa assim, dá aquela voltazinha, né, para insistir. Então, era essa a posição da palavra ambição, indicava esse dar em volta da pessoa. Mas não era só se aproximar e dar a volta, era para persuadi-la a que ela se voltasse para ele, para seus interesses, para lhe dar um voto, para que ele pudesse chegar lá. Havia um interesse pessoal no caso. Há o interesse pessoal. A motivação dessa persuasão é o que eu tenho em foco, onde eu quero chegar. Não em relação ao outro, mas em relação à minha pessoa. A minha pessoa, exatamente. Essa é a ideia da palavra ambitio, né? Isso. Então, essa é a ideia da palavra. Logo depois dessa palavra, ela começou a ganhar forma e expressão e foi aplicada a diversos tipos de interesses.
principalmente interesses espúrios, quando uma pessoa, nessa busca por voto, começou então a corrupção do outro para que ele se voltasse para você. Já que eu não consigo persuadi-lo pelo discurso, pela lógica da razão, então pela corrupção. Muito bem. Aí essa ambição ela já começa a se deteriorar, né? A busca por esse objetivo, o caminho da persuasão agora, ele está sendo praticado por caminhos espúrios, porque vai a ideia de comprar o outro, iludir o outro com uma promessa falsa, tudo com interesse em mim mesmo. Então, nesse caso aí, já nos dá uma certa ideia de algumas características que nós podemos encontrar nessa ambição, essa forma, esse conceito, essa ilustração que você fez, já nos mostra alguns detalhes que nos mostram, assim, características, né? Sim. Mas tem como citar algumas características para que o nosso ouvinte possa identificar mais, possa se aprofundar e ter mais clareza nesse conceito? Existem algumas características que nós podemos pontuar na ambição? Sim, sim. Primeiro, ela é egocêntrica. Primeiro, a ambição ela é egocêntrica. Ela foca o centro dela é o ego da pessoa, ela mesma. A primeira característica dela é que ela é egocêntrica. Segundo, ela é espúria, porque ela está disposta a qualquer caminho para seus objetivos. Isso partindo do princípio original da palavra, como foi também aplicada por Aristóteles, que analisou as virtudes do ser humano e também as desvirtudes, e a ambição está sempre no campo negativo. Isso antes do Novo Testamento. O Novo Testamento vai utilizar a palavra ambição sempre numa prática negativa. Por exemplo, olha o que Paulo diz aqui. Nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 17, Paulo foi preso e há um grupo que está pregando a Cristo. Mas o seu propósito de pregar não é para a glória de Deus. O seu propósito de pregar a Cristo não é para que pessoas se convertam. Qual a função? Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo ia se ofender porque o propósito era atingir Paulo. Essa vontade, essa garra de anunciar a Cristo não era para que Cristo ficasse conhecido, é para atingir Paulo, que não está podendo fazer. Então aí já ganha uma nova característica. Não é apenas, a ambição não tem apenas como objetivo você ter vantagem sobre o outro, mas sim prejudicar o outro. Prejudicar o outro, por isso que ela é espúria. Por isso que ela é espúria. Mas, professor, a gente tem o nosso programa, eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa. Eu poderia acrescentar aqui, Filipenses 2 e 3, quando Paulo diz: nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Que uma das características da ambição é a ideia de superioridade. Por quê? Ela é egocêntrica, ela é espúria, mas também ela impõe na pessoa que ela está acima de qualquer outro. Ele nunca se vê por baixo, nunca se vê na média, ele se vê por cima. Então o ambicioso ele vai trabalhar para mostrar que ele está por cima. Agora, professor, nosso programa é a Bíblia e a família. Então nós estamos tratando aqui da família, né? E nesse caso, o que a ambição pode alterar no relacionamento, na rotina familiar? É uma grande pergunta e temos que pensar à luz da família. Vamos começar aqui com uma história como paradigma. Eu gosto sempre de pensar nessa ideia de ter um padrão e nada melhor do que um texto das Escrituras, pois a Bíblia foi escrita para ensino nosso, para nos instruir, nos corrigir,
nos adequar à vontade de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para educar o homem nos propósitos de Deus. E tudo quanto foi escrito foi para ensino nosso, Paulo diz aos Coríntios, né? E esse primeiro texto, que toda a Escritura é inspirada, está em Timóteo. No livro do Gênesis, isso aqui vai alterar drasticamente o rumo de uma história de uma família. Livro do Gênesis, Deus escolheu Abraão e disse que lhe daria um filho. Sua esposa era estéril e assim Deus o fez. Concedeu Isaque a Sara na sua velhice. Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque na terra de seus pais e casou Isaque com Rebeca. Rebeca era estéril, Isaque vai orar por ela 20 anos e Deus vai lhe conceder filhos gêmeos. Então nasceu Jacó e Esaú. Porém, são gêmeos, mas Esaú saiu primeiro, logo ele é o primogênito. Ele tem, de acordo com a tradição da família, que tinha a bênção de Deus, a lei da primogenitura, primos e primeiro, e genitura gerado primeiro, ele seria o sucessor do pai, se o pai partisse, o administrador dos bens. E por ser o primogênito, ele gozava de um privilégio a mais dentro de casa. Ele já recebia a porção dobrada, como um símbolo que ele receberia tudo lá na frente. Na hora de colocar a comida, a porção dele era dobrada. E justamente essa vivência a partir da refeição, do dia a dia, que Jacó foi observando que seu irmão gêmeo, que nasceu primeiro, estava tendo um privilégio acima dele, ele começou a ambicionar aquele lugar. Então, Jacó era ambicioso. Era ambicioso. Ele começou a mostrar. Eu gostaria de abrir um precedente aqui e fazer a pergunta: quem não é ambicioso? Porque todo ser humano, depois da queda, se tornou vulnerável a todo tipo de pecado. Agora, a nossa educação e adequação à vontade de Deus é que vai domesticar a força e o impulso da natureza pecaminosa. Então, tanto Jacó quanto Esaú, quanto seu pai Isaque e sua mãe, todos estavam vulneráveis a manifestar esse sentimento de ambição. Mas há pessoas que elas se revelam mais pelo interesse que elas têm por algo. E Jacó começou a ambicionar essa posição de primogenitura, que no momento que você é seu irmão, tudo bem, é gêmeo, tá tudo bem, mas quando ele começou a ter entendimento das coisas, chegou o tempo da razão, você deixa a infância e começa a racionalizar as coisas, começa a entender que vai morrer, que vai aquilo, que ele entendeu que seu irmão tinha um direito a mais do que ele dentro de casa, é aí onde mora o problema. Da mesma forma que uma criança que ele começa a sentir alguma coisa porque o outro tem um brinquedo que ele não tem. Se os pais não trabalharem isso, isso pode gerar um problema, né? Aí o que vai acontecer? Versículo 27 do capítulo 25 do Gênesis. Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. São gêmeos, mas eles têm profissões diferentes, habilidades diferentes. Ambos vivem muito bem, porque seu avô, Abraão, era muito rico, deixou muita riqueza para seu pai, Isaque. Eles têm muitos servos à disposição. É muito mais provável que Esaú caçasse por esporte do que por necessidade, para ter o prazer de caçar, cozinhar e comer, do que uma necessidade, porque ele tinha muitos servos para fazer isso. E Jacó também toma conta de habitando em tendas e querendo ficar lá administrando, vendo as coisas, que quem iria assumir esse papel de administrador geral seria seu irmão o caçador.
e ele nas tendas, só observando. Aí diz o texto sagrado, versículo 29, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, ou seja, estou avermelhado, né? Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Quer dizer, ambos os irmãos são herdeiros das riquezas do pai. Jacó vai receber riquezas tanto quanto Esaú, mas não vai receber a posição de administrar sobre o outro. E o direito do primogênito é esse. Então Esaú tem uma vantagem acima de Jacó. Jacó agora revela o seu sentimento. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O irmão chegou do campo cansado, não conseguiu a sua caça e está esmorecido. E naquele momento que ele está desesperado, está morrendo de fome. Diz, olha, me dê esse cozinhado aí. Eles, não. Aproveitando-se da fraqueza do irmão, da debilidade dele, diz, me venda primeiro o seu direito de primogenitura. Aí ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitaria o direito de primogenitura. Desprezou. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Isso aqui é um ponto de partida para um problema muito sério. Na hora que Esaú chega cansado, ele está disposto a negociar sua primogenitura. E Jacó tira vantagem. Só que existe mais na frente uma etapa para que essa primogenitura se concretize sobre a sua vida, que é o ritual de transferência da bênção do pai para que ele seja o administrador. E aí, como é que o pai vai dar a Jacó aquilo que é de Esaú, se Jacó tem outra voz, tem outra pele? Mas, professor, eu queria... Você já está falando aí de um assunto um pouquinho mais para frente, que, na verdade, é um complemento disso aí. Mas existe algo que aconteceu antes, quando esses meninos ainda não tinham nascido. Sim. A sua mãe teve um trabalho, ou melhor, teve uma gestação, parece que um pouco complicada, e foi perguntar a Deus o que estava acontecendo. E segundo o texto sagrado, Deus disse que o menor, ou seja, aquele que nasceria por último, no caso Jacó, a descendência dele dominaria sobre Esaú, que seria o primogênito. Muito bom. Aí eu pergunto, essa ambição, você falou aí que Jacó era ambicioso. Essa ambição foi um desespero de Jacó para ter aquilo que era do irmão? Ou isso aí, esse ato e os subsequentes já eram a direção de Deus, já era Deus conduzindo a situação? Olha, eu não posso dizer que Deus está conduzindo por este processo. Deus está conduzindo. O que Deus fala é que há duas nações no teu ventre. Eu não disse há duas crianças, há duas nações. E a maior vai servir a menor, que é para o futuro distante, quando a nação de Esaú, que é maior, que são os edomitas, vão pagar imposto à nação de Jacó, que é Israel. Lá no futuro isso vai acontecer nos dias de Davi, é quando acontece somente. Na monarquia de Saul não acontece, acontece na monarquia de Davi. Mas podemos pressupor que a mãe ela começa a preterir, fazer uma preterição dentro de casa, e o pai também, ao escolher Jacó, a mãe, e o pai escolher Esaú. Porque o capítulo 25, versículo 28 diz, Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó.
Então, essa falha dos pais de um escolher o outro por conta disso, ser mais apegado, mais próximo por alguma coisa, e ela que recebeu do Senhor essa resposta, porque ela quem fez essa pergunta a Deus, o versículo 22 do capítulo 25 ainda diz: os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Então é Rebeca quem faz essa consulta. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. E aqui talvez tenha uma razão para que ela, ao receber de Deus a notícia que o maior vai servir ao menor, se apegar ao menor. E embora os textos não nos dê a clareza disso, porque vai mostrar a intenção lá na frente, mas essa ambição no coração dele não é mostrado nos textos que ela foi alimentada pela mãe. Não há nenhum texto provando. Mas temos de forma clara que a mãe tem interesse nisso. Porque parte dela a ideia de pegar a bênção de Esaú, quando escuta Jacó dizer que vai abençoar Esaú, é parte dela. Então, podemos pressupor, sem a Bíblia dizer, que talvez ela alimentasse a ideia: você é quem vai ser o primogênito. Ele nasceu primeiro, mas é você. Você falou de um problema que foi causado, que pode ter sido causado pelos pais, pelo fato de o pai preferir uma criança e a mãe preferir outra. Sim. Isso é mais do que evidente que vai trazer problema. Sim. Então, você acha que isso pode ter contribuído para essa ambição de Jacó florescer? É bem provável que sim. Só quero abrir um parênteses e dizer aos amigos que estão e os irmãos que estão nos assistindo, é interessante que você leia a história de Jacó. A partir do capítulo 25 de Gênesis, você vai ter toda a história e vai perceber, vai ficar mais familiarizado com tudo aquilo que a gente está conversando hoje aqui. Mas continue, professor. Sim, é bem provável que isso esteja se aflorando a partir da relação da mãe com o filho. E isso, nós só podemos chegar a essa conclusão maior a partir do capítulo 27, quando Isaac decide abençoar o Esaú. E é nesse momento que Rebeca, ela fica atenta. Porque diz assim, capítulo 27, e ele diz que está velho, não sabe o dia da sua morte, versículo 2, chamou Esaú: pega agora tuas armas, teu arco, tua aljava e vai caçar, prepara um guisado para mim aí, uma comida saborosa. Versículo 5 diz: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Por que essa preocupação dela como mãe de encaixar Jacó no lugar que era de Esaú? Quem responde aqui é o senhor. Muito boa. É interessante que há um risco aqui muito alto de maldição. Em vez de sair bênção, sair maldição. E é esse o temor de Jacó. Então Jacó tinha esse temor, não é isso? Tinha esse temor. Mas Rebeca assume no lugar de Jacó. Ela está disposta a assumir a maldição, mas contanto que ele vá e pegue a bênção que pertence a Esaú. E acabou que, de fato, aconteceu como Rebeca havia programado. Sim, né? Sim. Ao invés de ser abençoado o primogênito, foi abençoado o segundo filho, Jacó. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta e depois de uma canção, a gente volta para o senhor responder. Neste caso, quais foram os resultados dos planos ambiciosos de Rebeca e Jacó ao enganar Isaac? Os perigos, existem algumas coisas tenebrosas que aconteceu a partir daí, mas não responda nada agora. Sim. Vamos ouvir uma canção, daqui a pouquinho nós voltaremos e o professor Givanildo estará respondendo
essa pergunta que eu acabei de fazer. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Olá, estamos de volta com o programa Bíblia Família. Estamos tratando de um tema muito atual, né? Podemos dizer assim, e que talvez, mesmo sendo atual, seja o seu conceito, o seu significado, os seus males possam ser desconhecidos por aqueles que tanto ouvem falar sobre ambição. Estamos aqui com o professor Edvanildo e antes da canção que nós acabamos de ouvir, nós deixamos uma pergunta para ele, né? Nós estamos aí caminhando pela história de Jacó e percebemos que Jacó era ambicioso, a sua mãe
de certa forma, talvez tenha contribuído com isso. Também o relacionamento dos pais com filhos também foi algo causador dessa ambição. Mas eu perguntei quais seriam os resultados do plano ambicioso de Rebeca e Jacó, que ao enganarem o seu pai, o pai dos meninos, Isaac. É interessante porque a materialização dessa ambição aqui, ela envolve o esposo de Rebeca e envolve os 2 filhos. O casal só tem 2 filhos. E agora, a ambição dentro do lar, né, a motivação errada, egoísta, ela pode trazer danos irreparáveis. Por quê? O interesse de Rebeca é que Jacó seja o administrador dos bens da família. Ele estava sempre nas tendas, ela criou ele sempre perto dela. Enquanto o outro foi partindo, saindo, aventureiro, caçador. E agora chegou a hora. Isaac perdeu a vista, já está cansado e mandou seu filho Esaú fazer a caça. Quando ela escutou, de imediato ela começou a traçar um plano para concretizar o seu desejo sobre Jacó, que Deus não mandou fazer isso. Deus não disse em nenhum momento que ele queria que fizesse assim, assim, muito menos que Deus não ia trabalhar com o ardil do engano, da mentira. E diz o texto sagrado, 27:6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. E é diante do Senhor. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Primeiro sinal negativo que ele poderia causar no pai, né? É o desconforto. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. E ele foi e fez. O resultado, ele conseguiu entrar. Ele se vestiu de pelo para passar pelo irmão, pegou as roupas do irmão e vestiu, que tinha o cheiro do campo. Então o pai, ele disse: cheguei com o teu guisado, meu pai. E o pai disse: é você mesmo, Esaú? A voz é de Jacó. O pai conheceu a voz. Aí disse: se aproxime. Quando ele se aproximou, que ele passou a mão, começou a palpar, ele não enxergava mais, provavelmente a catarata tinha lhe arrancado a visão. E ele disse: olha, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. O cheiro é do campo, mas a voz permanece sendo de Jacó. Então ele vai insistir: és tu mesmo, meu filho? Aí ele vai dizer: sou eu, Esaú. Está mentindo para o pai o tempo todo. Mentira gera consequências terríveis. Nenhum pai, descobrindo que o filho mentiu para ele, vai ficar feliz, animado, ou aplaudir, ou achar que isso foi uma pegadinha. Muito mais em algo tão sério como seria esse ritual de transferência, de bênção, que dava o direito do filho ser o administrador geral de toda a fazenda, de todos os bens. E envolvia o nome do Senhor. Era algo muito sério. Porém, isso está sendo levado aqui dentro de um embuste, de um engano. Ele é pai, Jacó é filho, tem a sua mãe envolvida e tem seu irmão que está no campo lutando
por uma caça para trazer para o pai. Batalhando em vão lá, vai caçar, vai fazer o guisado e tá tudo... Veja o que isso vai trazer, um impacto sobre Esaú, sobre Isaac, a situação que Rebeca vai ficar agora como uma mãe desmoralizada diante de Esaú, que não tem moral para ele. A situação de Rebeca diante do esposo, porque mentiu para o esposo, e a situação dela diante do filho que vai ter que se afastar dela. Então aquilo que era ambição se tornou, na verdade, um desespero para toda a família. Para toda a família. Todo mundo será atingido aqui, automaticamente. É você semeando a coisa e colhendo aquilo que semeou. Semeou engano, o erro, só por uma motivação. A questão toda aqui é um título de poder. Ambos são filhos, ambos têm direito à herança, ambos têm o direito de ficar em casa, mas só a posição que a mãe quer esse filho nessa posição, ou querendo ajudar Deus a cumprir uma promessa. E por outro lado, o próprio filho também ambicionava aquilo que o que o primogênito tinha. Né? Exatamente. E foi fomentado nele uma ambição por algo que não lhe pertencia, que ele já tentou subornar o irmão na hora de crise do irmão para ter direito a essa primogenitura. Porém, ele precisava validar no ritual. E aqui vai um risco total. O resultado final: Jacó, que tinha casa, família, bens, servos, tudo à disposição, vai ter que fugir sem levar nada. Ao invés de agir como um primogênito, vai agir como filho pródigo agora, sem nada. O filho pródigo foi cheio e ele vai vazio. Certo, professor, mas nessa trajetória, ele teve que deixar o arraial da sua família, do pai, porque o seu irmão, que havia se sentia enganado, jurou que iria matá-lo. Né? Deixa o meu pai morrer, deixa o meu pai partir, e aí eu vou matar Jacó. Diante disso, a mãe de Jacó, que amava o seu filho, mandou ele embora para casa de parentes que moravam distantes. Isso. Nessa trajetória, a Bíblia diz que há um encontro de Deus com Jacó. E ali existe promessas de Deus para Jacó, existe promessas de Jacó para Deus. Naquele encontro, Deus estava querendo mostrar a Jacó que as bênçãos que adivinham de Deus para ele, para Jacó, não deveria ser conquistada por meios escuros, que não deveria da sua ambição. Fica claro que Deus vai provar para ele que o Deus que prometeu que a sua descendência estaria sendo menor sobre a maior, que tudo aquilo que Jacó precisava estava com o Senhor. Porque Deus conduziu ele nessa situação para Padã Arã, que Deus disse: eu vou te levar e vou te trazer de volta no tempo certo. E conduziu ele sem nada, uma mão na frente e outra atrás, mas trouxe ele cheio. E foi o Senhor quem o abençoou sem precisar ele enganar. Enquanto lá ele estava sendo enganado, Deus estava ali abençoando. Era isso que eu estava aqui analisando, porque é o seguinte, nós entendemos que Deus tem os seus meios, né? E voltando um pouquinho, nós podemos, aliás, mais adiante, nós vamos ver um homem chamado Moisés, que foi treinado no palácio de Faraó. Sim. E chegou um momento em que achou que podia libertar seus irmãos, utilizando de meios para libertar seus irmãos que não era de acordo com a promessa que Deus tinha com ele. E Deus tira ele de lá, daquele lugar de conforto, leva para o deserto, para ele aprender a ser humilde, a se esvaziar de tudo aquilo que ele... Aqui nós temos Jacó fugindo, depois do problema que trouxe a sua ambição. A ambição gerou o ódio no coração do irmão. Isso. Deixou a mãe desesperada acerca do destino dele. Tem um encontro com Deus. Deixou o pai no estado de choque emocional, porque a Bíblia diz grande estremecimento sobre Isaac, quando soube que foi enganado.
E acredito que todo aquele clã, né? Todo Sim. aquele arraial, estava, de alguma forma, existia um sentimento ali um pouco perturbador, vamos dizer assim. Mas aí Jacó vai, nós já falamos, Deus encontra Jacó, mostra a ele que os meios pelos quais as bênçãos vão chegar para ele não é através da ambição. E Jacó, quando chega na terra para onde sua mãe o enviou, encontra lá um ambicioso para quem ele vai trabalhar. Exatamente. Vai encontra um ambicioso. O seu tio. O que aprendeu naquela terra? Que ele aprendeu que a ambição não compensa, né? A ambição não compensa. É melhor confiar no Senhor, é melhor lutar, batalhar pelos caminhos certos, sem precisar querer atropelar pessoas por algo. Jacó, tanto que ambicionou a primogenitura, sentiu o gosto amargo de receber a primogenitura que não lhe pertence. Quando ele se apaixonou lá na terra por Raquel, a filha mais nova de Labão, Labão fez a festa de casamento e durante a noite entregou a mais velha para ele. Quando o sol nasceu, o que ele viu tinha sido enganado. Foi conversar com Labão. Aqui não temos o costume de entregar a mais nova antes da primogênita. Então, aquele que quis tanto com a primogenitura e lutou por ela, agora está sentindo o gosto amargo de receber a primogenitura. Ele não se apaixonou por Leia e casou com Leia por conta da tradição. E a tradição dizia que o direito de primogenitura era de Esaú e ele tentou pegar. O resultado foi todo esse drama, esse trauma que causou para a família toda. E o desespero que ficou e a história que fica naquele clã de tantas pessoas. Que foi que houve aí mesmo? E a gente vai entender mais adiante na história que o próprio Jacó, ele está ciente que foi enganado 10 vezes. 10 vezes. Pelo seu próprio sogro. Pelo próprio sogro. Então, ele enganou e experimentou o engano lá na frente. Agora, professor, vamos partir para a questão prática. Sim. É comum o ambicioso encontrar alguém ambicioso para ajudá-lo a entender que a ambição não... É muito provável que ferro se afia com ferro, né? Então, que Deus prepare sempre para o enganador, outro enganador, para que ele aprenda que o engano não compensa, né? Isso é misericórdia de Deus, é bondade de Deus para conosco. Todos nós temos no nosso coração essa predisposição para ambicionar as coisas, para desejar além, né? E nós não podemos confundir a pessoa que, vamos dizer, existe o comodismo, a pessoa que se acomodou à situação, à vida, às coisas, e existe aquela pessoa que ela é despertada, motivada a ir em busca de algo, e ir além. E existe o ambicioso com aquela ambição egoísta que está disposto a tudo, de circular as pessoas, convencer, persuadir para atingir os seus fins, contanto que ele receba a cadeira, né? Então, a ambição nesse aspecto, ela sempre vem de forma negativa e ela é perigosa porque ela pode trazer desastres grandes para a família. E existe aquela pessoa que está satisfeita com o que tem, satisfação, é você ter Cristo, está grato pelo que tem, está satisfeito pelo que tem. Eu agradeço pela casa que tenho, pelos móveis que tenho, agradeço pela família que tenho, por tudo que o Senhor já me colocou nas minhas mãos, me confiou para administrar. Mas isso não é um motivo para acomodação. Desejaria além de sair e buscar algo melhor, ter uma motivação para batalhar por dias melhores, não é pecado, não é errado de forma alguma. O perigo é quando essa ambição egoística ela é associada
Vamos dizer agora uma outra palavra que associa muito a ambição, que é aquela vontade compulsiva de querer ter além do que se pode ter, a ganância. A ganância. Então, quando você reage de forma gananciosa, que quer ter a todo custo, eu vou ter, custe o que custar, aí ele está disposto a usar de todos os meios para atingir seus objetivos, pensando que o fim justifica os meios, e é um terrível engano. Muito bem. Então, duas perguntas para a gente já partir para o final. Eu queria que o professor elencasse os perigos que a ambição pode trazer para a família e o que fazer para controlar a ambição na família. Os perigos que a ambição pode causar para a família. Eu vou até partir de um princípio que os especialistas que tratam hoje a motivação dentro das empresas para que as pessoas possam contribuir para o progresso da mesma, que elencam que a ambição ela pode ser positiva no começo, quando a pessoa está motivada a querer crescer, a vender mais, a lutar mais, a dar o seu melhor. E ao mesmo tempo, esse seria o aspecto positivo. O aspecto negativo é quando essa ambição ela é gananciosa, egoística, e aí ele vai usar de caminhos espúrios a ponto de botar a perna para o outro tropeçar. E aí dividir os grupos, as pessoas. Ao invés de trabalhar pelo benefício coletivo da empresa, ele trabalha pelo benefício individual. Então, o ambicioso, ele não vai trabalhar pelo bem da família, ele vai trabalhar pelo seu bem. Perfeito. E a gente vê nessa história que o interesse de Rebeca com Jacó excluía, deixa Isaac numa situação e Esaú em outra, né? Não era um bem coletivo. Não era um bem coletivo, era um bem individual, era um bem privado. Então, esses são os perigos da ambição dentro da família, quando alguém é motivado a lutar ou querer algo insistentemente que não lhe convém e trazer problemas para todo mundo. Porque essa exclusão do outro e que quebra a harmonia do coletivo, que a família é um coletivo. Quando você quebra essa harmonia, você tem problemas seríssimos aí, de relação entre pais e filhos, dos cônjuges, todo mundo sai atingido. Certo, mas o que podemos fazer para evitar ou para controlar essa questão de ambição na família? A maneira de controlar essa ambição na família, para uma família cristã, primeira coisa é buscar orientação na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina um padrão diferenciado. Hoje nós precisamos saber que o cristão é uma pessoa que está no mundo, mas não é do mundo. E se ele perder essa visão que ele está aqui e não é daqui, ele vai viver de acordo com os padrões de onde ele é. Então, quem é de cima busca as coisas de cima. Então, Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, Paulo diz também aos romanos que o que é carnal só busca as coisas da carne. O que é espiritual, as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz que Cristo... Gálatas capítulo 1, versículo 4. O que fazer como cristão para evitar os males da ambição na família? 1 e 4. Ele diz que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados com um propósito: nos desarraigar. E essa é a tradução melhor para esse texto, que o texto grego é isso: arrancar pela raiz, desarraigar. Ou seja, nós éramos uma planta que estavam
nesse mundo aqui, que é o século, é o sistema mundano. E ele arrancou para que não cresça mais lá. Arrancou pela raiz para que não cresça mais. Ou seja, você me pertence. Desarraigar do presente século mal. Uma outra tradução vai dizer nos libertar. Mas essa palavra é a melhor, porque é isso. Arrancou pela raiz. Logo, a nossa cultura deve ser direcionada pela mente de Cristo. E qual é a proposta de Cristo? Servir, considerar o outro superior a si mesmo, não se negar ao serviço. Isso significa que, ao despojar-se e considerar os outros superiores a si mesmo, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo 2, esse texto é tremendo, quando Paulo nos diz assim, Filipenses 2 e 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Isso vai na contramão da cultura. É verdade. A cultura moderna, ela diz que vença o melhor. Disparou a largada, que vença o melhor. Então não interessa os meios. Então tudo que se faz nesses reality show é que alguém tem que superar todo mundo no final. Então a proposta é motivar a ambição, que você seja o melhor. Ser o melhor não significa estar acima dos outros. Para Jesus, a primeira coisa para que você seja o melhor é você servir os outros, colocar-se a serviço, ser humilde. As coisas vão acontecendo naturalmente na vida do cristão, as bênçãos vão chegando a partir de Deus, ele não precisa de caminhos escuros. A palavra ambição, ela sempre caminhou do ponto de vista negativo, sempre do ponto de vista negativo, até o século XIX, quando o filósofo, aliás, século XX, início do século XX, o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, da Alemanha, ele que é o representante do existencialismo ateu, e existe o existencialismo religioso de Kierkegaard e existe existencialismo ateu. Nietzsche foi filho de pastor, neto de pastor, de uma família de tradição. A sua mãe morreu muito cedo e o seu pai mandou ele para a casa da tia, deu errado, mandou para o orfanato. Isso gerou nele um sentimento de repulsa. Ele estudou teologia, tentou se formar, mas depois ele transformou tudo isso em revolta. Então ele rejeitou Deus, rejeitou a fé, e ele começou a trabalhar o conceito de super-homem. Muito antes de criar o super-homem, Nietzsche já tinha criado o conceito de super-homem em alemão. Mas não é o homem de aço para Nietzsche, o super-homem. O super-homem para Nietzsche, ele escreveu um livro, que temos ele em português, todas as obras de Nietzsche traduzidas, Assim Falou Zaratustra. Ele cria a figura de um herói, de um profeta que vai mudar o mundo. Existiu um homem que fundou uma religião, o zoroastrismo, no ano 500 a.C., Zoroastro, chamado de Zaratustra. Ele pegou o nome desse personagem, o homônimo, e colocou no seu personagem. Aquele que recebe uma mensagem de libertar o mundo do seu engano. Qual o engano? É que a tradição cristã difundiu uma cultura de fracasso. Quando você ensina misericórdia, quando você ensina esse conceito de dar a face para o inimigo, que vantagem você vai tirar se você dá a face para o seu inimigo? Então Nietzsche diz que você precisa desenvolver uma ambição nobre. É aquela que você tem que se olhar sempre acima dos outros. É aquela que você trabalha por si. Não interessa o que os outros pensam ao teu redor. O que interessa é a consciência que você tem, que você é superior. E aí o livro de Nietzsche virou cabeceira de Hitler, que queria fazer a raça ariana, a raça superior, melhor. A irmã de Nietzsche era membro do partido de Hitler. E isso
ele começou a construir um novo conceito de ambição, que vai influenciar daí para frente a ambição como algo bom, positivo, e aí contrastando sempre a ambição com a ganância e redimindo a palavra ambição. E hoje todo mundo está trabalhando. Você precisa ter a ambição positiva. É isso que, enquanto você falava, eu ficava aqui pensando, porque esse pensamento de ambição tem sido colocado, inclusive, em ambientes que são tidos como religiosos ou até mesmo evangélicos. Isso. Nós temos aí uma gama de pregadores, de ensinadores, que reúnem o povo, e não é pouca pessoa, são muitas pessoas Sim. que, inclusive, muitas vezes pagam para ouvir. Pagam para ouvir. E a ideia é exatamente essa, falar que você deve ser ambicioso. Como é que o professor vê essa situação? Eu vejo que eles estão sendo conduzidos pela ideologia contemporânea. Essa palavra ambição redimida a partir da influência de Nietzsche, que caiu dentro da psicologia, e hoje se trabalha essa ambição contrastando com a ganância e redimindo a palavra, que ela tem uma função positiva. Olha, o ser humano, por ser imagem de Deus, a imagem de Deus, mesmo caída, a imagem de Deus está em todo ser humano, embora deteriorada, né? Mas está lá a imagem de Deus no ser humano. Ele já tem um potencial de Deus para buscar vencer. Ele já tem uma força que ele sempre deseja o bem, deseja o melhor. E qualquer ser humano que é motivado de forma positiva, correta, ele vai lutar por dias melhores na vida. Agora, não precisa que dar o nome a essa motivação de ambição. Essa ambição positiva, essa é a boa. Porque a ambição, desde o começo, ela nunca foi boa. Muito bem. Muito bem, você deve estar enriquecido com tudo que ouviu nesta programação. Nós iremos para um momento de canção, de música, e voltaremos para o encerramento dessa programação, que para mim tem sido uma bênção. Então vamos ouvir mais uma canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Voltando para o encerramento do programa Bíblia Família, que hoje falou sobre a ambição e o que ela pode causar, o prejuízo que ela pode causar na família. E enquanto nós estávamos aqui em off, nós estávamos conversando e eu lembrei de uma história vivida por mim mesmo em uma reunião de empresa, onde um certo diretor que ali estava palestrando nos trouxe uma lição muito interessante que certamente vem de encontro ao conceito de ambição que nós estamos vendo hoje no mundo, inclusive em alguns meios evangélicos e religiosos. E ele dizia o seguinte, que quando nós vamos subir uma escadaria, nós olhamos para cima e o nosso objetivo é chegar no topo daquela escadaria. Mas quando nós começamos a caminhar, nós observamos degrau por degrau. Nós não damos um salto, nós vamos degrau por degrau e chegamos ao nosso objetivo, que é o topo da escadaria. Que nós possamos ser cumpridores da palavra que foi ministrada aqui nessa noite, nessa live, e que nós possamos não precisar que Deus coloque diante de nós ou na nossa vida, na nossa caminhada, alguém ambicioso para nos ensinar a não ambicionar. Que Deus te abençoe sua família. E eu gostaria de encerrar pedindo ao professor Ivanildo que orasse por nós. Sim. Quero aqui registrar minha gratidão pelo convite para participar deste trabalho, deste programa tão especial, a Bíblia e a Família, e justamente nesse tema que ele nos toca muito, né? Os perigos da ambição na família, pois todos nós estamos sujeitos em qualquer ambiente, principalmente na família. E se nós não tivermos cuidado para perceber um filho demonstrando e tratar isso e motivá-lo de forma correta, estaremos correndo sérios perigos no futuro. Então, vamos orar sendo gratos a Deus. Muito obrigado, evangelista Ronaldo Costa, e dizer que foi um prazer estarmos juntos. Então, oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos por tua palavra, tua bondade e graça, teu amor, e pedimos a tua bênção sobre cada telespectador, cada internauta que esteve acompanhando essa programação, que esta bênção seja extensiva à sua família, que o Senhor dê graça e percepção para que busque na tua palavra os caminhos para vencer a motivação negativa que a ambição pode projetar e fomentar no coração e aprisionar a pessoa a um foco desnecessário. Quando a bênção vem do Senhor, a direção vem do Senhor, a provisão vem do Senhor. Que o Senhor nos dê da sua graça e nos dê sensibilidade para compreendermos, por meio da tua palavra, pela iluminação do teu Espírito, que a tua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável, Senhor. É assim que nós queremos te agradecer, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada família, de cada pessoa que esteve nos acompanhando, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final do programa Bíblia Família. Agradeço a sua audiência, a sua presença aqui junto conosco. Claro que aí do outro lado nos assistindo. E que Deus te abençoe grandemente, a você, a sua família. E desejamos estar com você a próxima semana. Então, até a próxima semana e que Deus
te abençoe em nome de Jesus.